Bom dia a todos, satisfação recebê-los. As boas-vindas já foram um pouco somente dadas, mas eu quero dizer que para nós é um privilégio, uma satisfação grande termos esse contato, né? Termos aqui este público seleto, além dos distintos apresentadores, né? Aqui presentes, Dr. Edson, Dr. Hugo, também vocês que são profundos conhecedores da legislação tributária. E certamente aqui vocês estão ouvindo, mas muitas pessoas que aqui estão certamente têm toda a condição de discorrer, dissertar sobre esse tema importantíssimo, sobre a legislação tributária em si, bem como a escrituração contábil e fiscal, tema da qual falaremos a partir de agora, né? Até agora tivemos uma parte introdutória impecável, né? O Dr. Edson discorreu com muita propriedade acerca das mudanças legais, dos impactos contábeis, o Hugo falando a respeito da escrituração fiscal, e eu fiquei muito preocupado. Falei, meu Deus do céu, né? O nível está altíssimo, né? Foi muito bem explanado, e eu falei, meu Deus, agora ficou complicado. Porque geralmente, né, quem fica por último tem a maior responsabilidade de terminar a palestra no auge, né? E eu falei, o que eu vou fazer? E ainda mais, né? Se não for tão bom assim, o pessoal não vai bater palma para mim. Então eu fiquei preocupado, quase entrei no banheiro das meninas ali, pensando, né? Fui no banheiro e tive uma ideia. Então, eu vou contar até 3, vocês vão bater palma, tá bom? Já bate palma no começo, porque se for ruim no final, beleza. Já tá garantido, né? Então vamos lá, 1, 2, 3. Obrigado, pessoal, eu sei. Não foi tão bom assim. Bondade de vocês, né? Bom, então agora já estou com as palmas garantidas. Lembrando que tem uma avaliação que foi entregue aí para vocês. É de fundamental importância que vocês a preencham, tá? Não precisa entregar para ninguém. No final pode deixar na cadeira mesmo, que o pessoal passa aí recolhendo, né? Isso é importante para nós, para sempre mantermos cada vez mais um nível adequado, né? Que vocês mereçam em todos os eventos que a Syncro promove. Bom, então vamos começar a falar aqui com um pouco mais de detalhe sobre essa nova escrituração contábil fiscal, né? A ECF realmente é um projeto que brilha aos olhos da Receita Federal, né? Em nenhum outro momento desse país, vocês conhecem muito bem essa frase, né? Tem gente que fala assim, né? Em nenhum momento desse país se viu a Receita Federal se estruturando tanto, ou a administração tributária do nosso país se estruturando tanto, no sentido de ganhar propriedade na fiscalização. Então, percebemos com o projeto SPED que isso veio se materializando, veio acontecendo, e percebemos uma riqueza grandiosa de detalhes quando foi instituído a escrituração fiscal digital do PIS/COFINS, um nível de detalhamento, de crédito muito grande. Hoje a empresa, para dar um tratamento diverso daquilo que a lei estabelece, né? E aí, o que nós percebemos? Que essa intenção da Receita Federal, esse cerco que ela vem trazendo para o contribuinte, né, para o sujeito passivo, para o contribuinte, para o responsável, tem sido muito grande. E não é diferente nesse projeto, né, é o mais novo, que a Receita estabeleceu, a escrituração contábil fiscal. Eu vou abordar aqui uma parte básica da legislação, porque eu tenho certeza que vocês já conhecem muito bem, principalmente relacionado às regras, né, da legislação tributária relacionada à escrituração contábil fiscal. Vou passar rapidamente, mas os pontos que eu vou abordar com um pouco mais de riqueza e propriedade serão os problemas que as empresas enfrentam ou enfrentarão, né, serão como desafios o atendimento a essa obrigação, né, as dificuldades que as empresas terão, o nível de exigência que a Receita Federal estabeleceu. Ao ler as regras que compõem essa escrituração, nós percebemos as pegadinhas que o fisco instituiu, né? A correlação que ele quer. Um outro princípio, o primeiro princípio muito bem abordado pelo Dr. Edson, o princípio da realização, realmente é uma realidade, né? Mas existe também o princípio da rastreabilidade que compõe esse projeto. E eu vou mostrar o nível de rastreabilidade que existe hoje, né, nesta nova obrigação acessória, tá certo?
Vou falar aqui muita coisa que vocês conhecem muito bem, da realidade, para variar também. Já trabalhei em auditoria, né? Sou ex-KPMG, tenho uma história dentro dessa empresa, e agora estou aqui trabalhando na Syncro, né? E tanto auditei, quanto já trabalhei diretamente apurando os impostos. Então, vou falar algumas coisas que serão, né, peculiares para vocês também. Portanto, eu sei das dificuldades, dos desafios que nós teremos que vencer ao longo desse tempo, né? Até a entrega dessa obrigação. Bom, então vamos lá. Sem mais delongas, isso aqui é a pauta que a gente vai seguir, né? Um ponto mais rápido, outro menos rápido, mas é isso aqui que a gente segue. Vamos falar aqui da ECF, da Escrituração Contábil Fiscal. Veja só, eu sei que o tempo do analista fiscal, do especialista tributário, é muito reduzido. A agenda é concorridíssima. Não sei se acontecia com vocês, mas na época que eu apurava o imposto de renda já tinha alguma coisa, já tinha alguns desafios, né? E eu sei que principalmente em junho, muita gente aqui resolve não viajar, né? Ou é impedido de não viajar. Eu não sei porquê. Tem algumas coisas para vocês fazerem nas empresas, né? Umas obrigaçõezinhas acessórias, umas coisinhas eletrônicas aí que vocês têm que entregar, têm que conferir para ver se está batendo, tem que ver se está cruzando. E é nesse meio, é nesse contexto, é nesse imbróglio que nasce mais uma obrigação acessória ainda de nível de dificuldade muito grande, que é a ECF. Então, qual é o contexto que a ECF está, né? Isso que parece ser simples para vocês, né? Um documento fiscal que é contabilizado, que tem PIS, COFINS, que tem correlação com o ICMS, PI, que, como eu falei, está contabilizado, tem repercussão no FCONT hoje para tratar os efeitos reversivos, que também está na DPJ, deve cruzar o FCONT, o SCD, contribuições da DPJ. Aí tem alguma coisa que você compensa, tem que estar amarrado no PIS, COFINS, também tem crédito, PIS, COFINS, tem um monte de coisa. Tem que comprovar isso na execução fiscal do DCTF, que bate com a Perdicomp. E é essa vida aí, né? Que a gente vai vivendo. É complicado, né? Tem algumas coisinhas aí para a gente fazer, né? Então, dificilmente o analista tributário vai viajar em junho, né? Tem bastante coisa. Mas tem só 3 aqui que entrega especificamente em junho. A mensal também continua em junho, né? Então é uma beleza. Não sei como é que é. Tô vendo até a gente aqui já está enxugando as lágrimas, né? Tem até, enfim, alguém que me entende, né? Não sei que é complicado. Sei que você chega pro seu marido e fala, não aguento mais DPJ, aquela coisa, vai olhar pra sua cara, filha, mas vai fazer o quê, né? Mas eu entendo vocês, eu sei que realmente é bastante complicado, né? Hoje eu brinco que o auditor, ou o especialista, né, ele tem que visitar bastante o psicólogo também, né? Porque é muita pressão psicológica na cabeça dele. Bom, mas aí para acabar a pressão, olha o tamanho da brincadeira aqui, né? Vem a escrituração contábil fiscal. Poxa, mas o que vem a ser isso? Bom, em termos de obrigatoriedade, né, a gente está muito bem claro, a entrega foi prorrogada para setembro, a entrega centralizada pela matriz, não ajuda muita coisa, né, e tem algumas PJs não obrigadas. Todo mundo que está aqui certamente não está nessa caixinha. Como você queria estar nessa caixinha, né? Mas você não está. Então, tudo isso aqui vale para você e mais o que a gente vai ver à frente, né? São as principais características da ECF. Muito bem. Bom, temos aqui as obrigações dispensadas, né? O LALUR, meio físico. O meio físico é tão físico, né, que quando a Receita Federal disse que o LALUR seria dispensado, o brasileiro muito inteligente, né, advogado por natureza, já falou assim, maravilha, beleza, não entrega o LALUR? Beleza, na ECF tem o LALUR, também não vai entregar. Aí a Receita Federal, pelo amor de Deus, lançou a Instrução Normativa 1489, dizendo, olha, o LALUR é meio físico, hein, é físico. Mas foi tão radical que esse pessoal falou, e digo mais, a ECF é o LALUR. Mas não é só o LALUR, né? Tem muita coisa, né? Eles foram, assim, radicais, né? Mas para a gente entender realmente que o que está dispensado é o LALUR. Bom, e a DIPJ também morre. Para quem detestava a DIPJ, tem um presentinho para você que é a ECF, né? Que tem muito mais coisa, é um presente de grego. Além disso, o FCONT, né? Para mim, o FCONT, o Dr. Edson estava dizendo ali, para mim o FCONT é a obrigação acessória mais cristã de todas, assim, né? Porque ela lembra Jesus, morreu, ressuscitou, né? E está aí. É a mais cristã de todas, né? E o que aconteceu com isso? O FCONT, na verdade, o mecanismo dele estava onde? Dentro da ECF. Então, os auditores todos felizes, contentes, não, vamos matar aqui o FCONT, porque o FCONT está aqui dentro. Para quem não optou pela extinção, né, do RTT, entregaria o FCONT dentro da ECF. Mas o mecanismo foi tão complexo, nós lá na homologação da Receita Federal, encontrávamos tantos bugs, tantos erros, tantas formas, tanta coisa, que o auditor lá, o responsável pela FD, falou, não, vamos ressuscitar essa obrigação, que a gente não aguenta mais aqui verificar as regras desse novo suposto FCONT dentro da ECF. Por isso que
o FCONT ressuscitou, né? E o mecanismo de FCONT que estava dentro da ECF foi desobrigado. Aí nós, empresa de desenvolvimento, né, já estávamos ali prontinho o mecanismo, tivemos que apagar tudo, retestar tudo, desenvolver tudo de novo, e aquela coisa toda. Né? Para a Receita é fácil dispensar, mas ele não sabe a repercussão que isso dá, principalmente para as empresas de software que estão desenvolvendo sistemas. Né? Bom, e aí, além de outros registros que entraram, né, o próprio registro comentado pelo Dr. Edson, e esses registros aqui que representavam o FCONT morreram. Bom, então, de obrigações dispensadas, nós temos isso, né? Bom, aí o que acontece? Nós temos aqui um comparativo da DPJ com a ECF, né? Eu não fiz um comparativo aqui de fichas para registros, porque na DPJ eram fichas, né, e linhas. Aqui na ECF nós temos blocos e registros, né? Mas isso é uma formalidade. Agora, em relação ao conteúdo, e não só o conteúdo, mas a forma como esse conteúdo é entregue, ou é demonstrado, é registrado para o fisco, é que nos chama atenção. Né? Porque na DPJ, que a gente não gostava, a gente tinha informações altamente provenientes de controles internos. Né? A gente tinha um problema? Tinha, porque você tinha a planilha lá, o Hugo comentou aqui muito bem, né? Tem a visão, além, hoje, a visão consultora, né, de contador, mas a gente já tem a visão prática, né, Hugo? Então a gente sabe como é que é. Então a gente pega aquele monte de planilha, como ele falou, pega as planilhas aqui, né? Essa aqui são as minhas adições da planilha. E essa aqui as exclusões, né? E aí você começa a colocar com esses controles internos para encher o DPJ. E quando não bate? Aí não bate, você vê aquela diferencinha. Como é que eu vou tratar isso? Aí tem aquela linha maravilhosa, número 50, né? Lá do DPJ. Outras adições. É aqui mesmo que eu vou bater, né? Pronto, coloca lá a diferença, morreu o assunto. Maravilha. Tem problema? Tem um monte de coisa para resolver. Tá, mas você tinha um controle interno, você entregava informação consolidada para a Receita, deixa ela se virar lá. Se ela não gostar, ela que intime, que peça explicação. Além de tudo, cálculos sumarizados, como eu acabei de falar, e baixo volume de dados. Para quem entregava a DPJ eletrônica, entregava um arquivinhozinho simples, posicional, entregou, acabou o problema. Bom, o que a ECF vem? Olha, você não gostava da DPJ. Olha o presentinho aqui que tem agora. Para a nova legislação de imposto de renda, né, já comentada, a 12973, nós temos todos os dados de uma forma muito detalhada. Tanto que as contas contábeis que ali são descritas da 12973, tratam-se de contas analíticas, fala muito de contas analíticas e subcontas. Então a gente já começa a ver aqui a característica que a Receita Federal concebeu, né, e atribuiu para a ECF. Uma visão detalhada, totalmente detalhada, minudente. Então você tem que dizer o detalhe dos elementos constitutivos da base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social, lançamentos no valor e demais controles. A informação agora é rastreada, é detalhada. Então percebam que a Receita Federal, nesse momento, não está de brincadeira. Né? Ela conseguiu reunir ali os seus melhores grupos de estudos, os melhores engenheiros, os especialistas em desenvolvimento, lá do SERPRO, que é a empresa que desenvolve para a Receita Federal. Então você percebe que eles têm todo o mecanismo agora e têm condições de verificar qualquer coisa que a empresa venha fazer, a origem de tudo que a empresa venha fazer. Escrituração detalhada, porque o layout tinha 300 páginas. Né? Hoje a gente leu aqui, era quanto você falou? 1.300 e pouquinho. Então olha só, qual foi essa mudança? Né? O que trouxe tanto volume a esse manual? Códigos. Códigos e mais códigos. Então, todo lançamento que você fizer, tem um código lá, para a Receita Federal conseguir saber qual é a origem dessa informação. Ok? Então, princípio da rastreabilidade. Né? Bom, além de tudo, o elevado número de informações. A ECD, igual comentou, pegue esse ECD, faça um lançamentozinho simples lá para você treinar, né? Um lançamento de quarto nível, bonitinho, né? 4 graus na conta, e preencha lá um balancinho, né? Faz um simples, um DRE, um balançozinho e fecha. Aí exporta o arquivo para você ver. Vai ter em torno de 170 linhas mais ou menos. Pega essas 4 continhas que você vai criar, né? Põe no aplicativo beta da Receita Federal, faz uma manipulaçãozinha lá, se você conseguir, no valor, e exporta para você ver quantas linhas de lá vai sair. De 100, se torna 1.400 e poucas linhas. Então, isso, eu não estou falando de dados. Eu estou falando de pouquíssimos dados inseridos na ECF. Dado o grau de detalhamento exigido por essa obrigação acessória. Então vejam, pessoal, né? A gente diz que a gente só dá valor quando perde, né? Então você vai ter muita saudade desse personagem aqui. Mas perdeu, né? Já foi. Não tem mais como não. Tá bom? Olha só. Agora ponto de atenção. Segregação de dedutibilidade. Estou falando ainda do princípio da rastreabilidade.
Veja, um saldo contábil, né, de uma conta, imagina que você... Bom, você não faz isso, né? Eu fazia porque eu tinha muita preguiça, né, de fazer lançamentos separados. Puxa vida, tem que colocar aqui as multas dedutíveis, né, que são de moratória, e há outras de infrações, outras de penalidades, então uma é dedutível, outra não é. Penalidade, vou colocar aqui na conta, depois eu tiro uma razão da conta, né, coloco no Excel, filtro, e aí eu chego lá no valor, bom, coloco lá na lei PJ. E agora, hein? Você vai mandar a ECD. A ECD vem bonitinha lá com a conta XYZ, chamado multas. E essa conta aqui não vem aquela conta bonitinha que você trabalhou há 20 anos. Por exemplo, todo mundo aqui é muito novo, né? Ninguém tem há 20 anos trabalhando. Mas enfim, você está muito tempo trabalhando lá, conhece a XYZ. Desde que você nasceu na empresa, você fez o primeiro lançamento, que foi os atos constitutivos da empresa, lançou lá o capital social contra o banco. Maravilha, né? Está um tempão trabalhando. Tá? Aí essa conta vai lá para a ECF. Quando chegar na ECF, está na visão referencial. A revisão referencial é a conta 310247500506. Você nunca ouviu falar dessa conta. E aí? O saldo está misturado. O que é dedutível e o que não é? Como que você vai fazer para separar? E o físico diz assim, mas eu vou fazer na mão. O problema é que quando esse saldo chegar lá na ECF, o fisco vai dizer assim para você, maravilha, olha só, meu Deus, R$1 milhão de adição, adiciona tudo, meu filho. Aí você vai dizer assim, não, mas espera aí, desses R$1 milhão aqui, eu só tenho 20 mil de adições, né? O restante é tudo dedutível. Eu falo, é o lançamento parcial? É saldo parcial da sua continha, da contabilidade? Então tá bom. Então compõe para mim, por lançamento, quais são os valores que compõem os valores de 20 mil. Porque a Receita Federal quer saber o detalhe do detalhe do detalhe. Não existe um lançamento parcial na ECF sem dizer qual é a origem dele. Como que eu vou fazer isso, Nel? Calma aí que eu vou mostrar o sistema aqui, tem uma forma de você atender. Tá? Mas, falando ainda de problemas, de desafios e de pontos de atenção, veja o grau de dificuldade que as empresas estão submetidas hoje. Qual é a visão que a Receita Federal quer ter? Então aqui elucida muito bem, né? Eu não sei vocês, mas claro que vocês não fazem isso. Aqui eu tinha muita coisa para fazer, estava começando a namorar, então eu tinha muita coisa para fazer. Não dava tempo de, fazer um lançamento de adições temporárias, né? Um monte de conta de resultado. Você acha que eu vou pegar, 350 contas de resultado aqui para eu colocar no meu valor? Não é possível, tem que ter um jeito de fazer isso aqui. Mas peraí, a conta partida é passivo. Maravilha. Eu tenho aqui algumas adições que foram feitas, sei lá, em 2014, né? Eu tenho lá até março, eu tenho os lançamentos do passivo. Mas se eu pegar o passivo atual e descontar o 31/12, eu tenho adição. Olha que beleza, né? Não sei se vocês raciocinaram que nem eu na época, né? Mas eu não ia fazer por conta de resultado. Então eu colocava lá saldozinho parcial pela conta do passivo e fechava, que era muito fácil para mim, né? E tranquilo, colocava na DPJ. E agora? Hoje tem como fazer? Até tem, mas tem uma série de regras que envolvem esse tipo de lançamento, tá certo? Eu não vou falar mais de problema, né? Porque eu estou vendo gente aqui muito preocupada, né? Vocês não estão vendo aqui, mas eu estou vendo todo mundo. Tem gente fazendo assim, ó. Eu também, quando comecei a ver essas regras do PVA, eu fiquei assustado. Assim, ainda bem que eu estou dando solução, né? Então, assim, mas foi complicado. A gente teve que estudar, conversar junto ao físico. Nós participamos do GT48 e em todas as reuniões, né, existe um certo conflito, no bom sentido, de ideias, porque a gente traz a realidade das empresas, né? Qual é a dificuldade? Quem faz a regra, quem constitui o PVA da ECF, não sabe qual é a realidade que vocês têm. Que para vocês é inviável pegar 400 contas de resultado, que está diluído em contas de despesa, em contas de custo, que já misturou, tem um monte de coisa lá, e colocar isso na ECF. Sabe qual foi a resposta do Júnior, do coordenador, para mim, Hugo? Ele falou assim, é bastante complicado, as empresas rastrearem isso aqui, mas é fácil. Colocar multa é fácil, colocar a despesa é fácil aqui. Eu falei, mas é mesmo? Pega as contas de resultados, põe aí. Tá, maravilha. Mas é que ele não sabe como é que funciona, né? O processo das empresas. Guarde uma coisa, é um princípio de vida, a gente utiliza isso lá no Centro de Desenvolvimento de Campinas. Começou com a frase é só, ou começou com a frase veja bem, vai vir problema. Não, mas é só cuidado, né? Cuidado. Pede para justificar mesmo a frase, porque ele é bem complicado de se resolver, né? Então esses são alguns pontos, né? Todos os problemas estão aqui? Não, são alguns apenas. Veja que eu estou tratando apenas de regras de validação do PVA, né? Foi muito bem falado aqui, comentado pelo Dr. Edson, a questão
da verificação que o PVA faz, tanto o PVA, PIS/COFINS, ICMS, IPI, quanto a ECF, a validação que é feita é uma validação estrutural. É uma validação mínima. Mas o PVA em nenhum momento é instrumento de auditoria. Depois que você venceu o desafio formal de conseguir colocar dentro da ECF uma qualidade mínima de dados, depois aquela informação vai ser verificada. Eu estava numa empresa lá, implantando, né, o sistema, aí a menina preocupada, eu não vou conseguir entregar muita coisa para fazer. Eu falei, calma, filha, vai dar certo. Eu também estava preocupado, não podia falar, né? Então assim, não, filha, vai dar tudo certo. Conseguiu, fez uma... Né, pá. Bom, os dados dela. Depois que consertou os dados delas, maravilha, a gente ajudou, o sistema pegou várias coisas, consertou. Estava preocupado para consertar as coisas, né? Consertou, beleza. Aí enviou. Ai, que maravilha, obrigado, Senhor, por ter mandado. Aí eu falei assim, fala, não fala, fala, não fala, não vou falar, né, tadinho? Porque eu tenho que ficar preparado já. Falei, ó, filha, agora a sua informação vai ser analisada, né? Vai ser auditada. Não, imagina, como que pode ser auditado? Está dizendo aqui, ó, validado com sucesso. Validado com sucesso é estrutura. Agora a questão tributária é lá. Ai, meu Deus do céu. Ele ficou desesperado. Estou falando, precisa ter psicólogo, né? Em determinados casos é complicado. Pensando em todas essas dificuldades, nós, no início do institucional, né, foi dito lá que nós validamos o sistema com vários clientes parceiros, e nessa validação a gente foi entendendo as suas dificuldades e a gente montou um modelo de atendimento, né? Nós pensamos numa proposta de solução e desenvolvemos o sistema dentro dessa concepção. Então, o que nós pensamos diante de todo esse cenário complexo, né? Esse cenário conflituoso, dificultoso? O que nós pensamos em termos de desenvolvimento, né? De solução, de proposta de solução, de sistema de solução para isso? Veja só, nós temos aqui um quadro que determina qual é o fluxo que a gente vai seguir para o atendimento tanto da apuração do imposto de renda quanto para a geração da ECF. Faço mais uma observação importante aqui, que existem algumas soluções que elas têm a proposta de gerar a ECF. Então, você primeiro precisa mandar o dado pronto, todo prontinho, todo calculado, todo certo, e eu fico pensando, se é para mandar tudo pronto, tudo calculado, tudo certo, não precisa, né? Quem quer isso é a Receita Federal, então não precisa de sistema. Então você manda tudo estruturado, depois que está estruturado, ele simplesmente gera nos moldes da ECF. Nós pensamos numa proposta diferente. Nós pensamos num sistema, já tínhamos um, desenvolvemos ele numa plataforma uma plataforma atualizada tecnologicamente. Pensamos num produto, num sistema que venha fazer o cálculo do imposto de renda, né, de acordo com as informações contábeis que foram enviadas, e uma das funcionalidades, se não a mais importante funcionalidade, né, junto com a apuração do imposto de renda, é a geração do ECF, que é justamente esse quadro aqui que nós estamos falando. Então, como tudo isso se processa? Nós recebemos os dados cadastrais provenientes dos sistemas origens, né, diversos que vocês têm, né, e esses dados eles são integrados no nosso sistema. Ah, mas como que é essa integração, Leonel? Ela funciona de várias formas, justamente para ajudar a empresa nesse desafio de integrar as duas informações, né? Bom, é o que? Nós temos aqui formas de integração banco a banco, então há uma forma de fazermos a integração desses dados olhando para a base de dados, para que tenha a solução client-server, a gente lê, né, simplesmente os dados e utiliza aquilo que a gente precisa, dados cadastrais, centro de custo, plano de contas, saldos contábeis, tudo mais. Há uma integração também por Excel, principalmente para aquelas informações de natureza econômica, gerais, das quais vocês têm já um controle, ou uma parte grande desses controles, né? Recebimentos, pagamentos do exterior, transfer price, um monte de coisa, já tem esse controle numa planilha, então você exporta, né, um artefato próprio do sistema, preenche essas informações, importa, o sistema é alimentado automaticamente com isso. Nós temos uma outra forma que uma forma de integração por meio de TXT, então o sistema da Syncro, né, a ECF que eu vou mostrar para vocês, tem um modelo próprio também, você pode configurar o seu sistema para gerar as informações no nosso formato, a gente integra esses dados, né, ou ainda, fazemos a integração no formato ECD, e aqui muito cuidado, por quê? Essa integração da ECD não requer que você tenha a ECD devidamente pronta, com os aglutinadores que eu sei que vocês amam tanto, né, codificando ali por nível de conta, por tipo de conta, não precisa estar pronto, não precisa ter DRE, não precisa ter balanço, nada. Para entrega oficial, precisa, mas nós estamos falando ainda da apuração para a preparação do ECF. Então você pode mandar um arquivo para mim apenas com o balanço, apenas com o balancete, né, os dados contábeis, centro de custo, plano de contas e os saldos. A gente lê essas informações no formato do SPED contábil e grava, integra esses dados para dentro do nosso sistema. Então vejam que nós temos várias formas de integração para atender a ECF.
Depois disso, nós temos aqui a configuração flexível. O que é essa configuração flexível? É aqui. É uma configuração do sistema que permite você criar determinados grupos de contas, né? A gente sabe que quando você está apurando, por exemplo, lá na sua planilhinha, né, ou planilhona, que tem um montão de informações, você tem que fazer várias separações. Tem que separar lá as contas do resultado, né, as contas do passivo, para quando você faz a diferença. Você tem que saber quais são as adições temporárias, as adições permanentes, e uma série de coisas. As exclusões, as adições, as compensações. Então, existe uma série de coisas que você utiliza dentro da sua forma de apuração que precisam estar segregadas. Então, nós criamos essa figura do envelope. Ou seja, você cria um grupo de contas. Esse grupo de contas aqui, eu vou utilizar para fazer uma estimativa do lucro real, por exemplo. Eu vou fazer o balancete de suspensão e redução e vou fazer a estimativa pela receita bruta. Então eu crio um envelopezinho, guardo ali as contas que eu vou fazer a simulação da receita bruta, outro envelope que eu vou trabalhar com o lucro real, balancete de suspensão e redução, que vai fazer os acúmulos, né, depois o desconto que foi pago, e as minhas adições temporárias eu vou guardar no outro envelope, e vou guardar também aquilo que representa as minhas exclusões dentro do envelope. Então esse envelope contém uma série de contas. Você começa a organizar os seus dados contábeis. Depois que você organizou esses dados, né, eles não precisarão ser confeccionados no próximo mês, você vai fazer isso, o sistema faz isso automaticamente. O que você vai fazer? Você vai então dar uma aplicação tributária. Você vai dizer para o sistema assim, ó, esses grupos de contas aqui, eles serão utilizados em determinado lugar na minha apuração. Esse daqui vai ser a receita bruta, esse grupo de contas aqui vai para o meu valor, esse grupo de contas aqui representa as minhas deduções do imposto de renda. Então, você dá essa característica tributária. Feito isso, toda e qualquer importação que você faça depois, o sistema vai respeitar essa configuração e você não vai ter que ficar fazendo aquele trabalho todo mês que você tinha que fazer com o PROC-V, né, das contas do seu balancete. Ou tem gente que é mais chique ainda, faz o VELOCAP, né, bota lá na conta, sai pesquisando e não acha, mudou conta. É uma loucura. Então a gente dá essa flexibilidade para que você possa trabalhar normalmente. Tem como colocar dado manual? Tem. A gente sabe que tem informações que não decorrem de origem contábil. Não é de origem contábil, não é de ordem contábil. É um controle paralelo. Você pode digitar? Pode. E o sistema depois guarda um controle disso para você. O que mais? Depois o cálculo dos tributos, né? Você vai apertar um botão, com base nessa configuração toda que você fez, ele vai calcular os tributos. Depois que calculou, relatórios demonstrativos. Porque não adianta nada, muita solução faz o quê? Você está ali, utilizando o sistema, ele faz um cálculo lá, e aí te dá um valor fechado. Tá, qual é a composição disso? E como a gente de auditoria gosta dessa palavrinha de composição, né? Eu quero ver a composição. Qual é a conciliação dessa conta aqui? Né? Você precisa disso. O que compõe as adições? O que compõe as exclusões? O que eu adicionei? Quais são as minhas contas que representam lá a minha receita bruta? Onde é que está tudo isso? Né? Então, veja, nós temos relatórios de conferência do LALUR, receita bruta, balanço, parte B do LALUR, o que você quiser, a gente dá um relatório para compor esses dados. Em auditoria interna você mostra, Receita Federal você mostra, e auditoria independente, o povo que gosta de pegar no nosso pé, mostra para eles também. Né? Compõe aí para mim. Não, filho, esse ano aqui, espera um pouquinho. Aí tira o relatório. Tá aqui, ó, pode conferir. Ah, mas o que? Agora você vai conferir. Né? A gente fala isso, mas antigamente a gente odiava ouvir essas coisas. Né? Mas é dessa forma que a gente trabalha. Calculando, recuperando, demonstrando rápido. Por quê? Por que é necessário recuperar a informação rápido? Demonstrar rápido. Saber o que você está fazendo? Princípio da rastreabilidade. Aonde é que está a informação? Ok? Então, depois a geração do arquivo ECF e aí depois o envio desse arquivo para a Receita Federal. Né? Então, esse é o fluxo que nós pensamos em relação ao atendimento da ECF. É muito importante essas observações. Balanço e DRE. Fez balancete de suspensão e redução? Precisa do balanço. Né? Precisa do DRE. Tem um problema. Você vai ter o balanço DRE, o seu balancete, que vai se transformar num balanço na ECF. Né? Então, eu vou mandar a informação lá devidamente com a conta referencial, mando lá para o PVA. Vocês já viram como é que o PVA é? A gente vai na homologação, pessoal. Eu fico com o meu sistema aqui do lado, né, o ECF, e o PVA do outro. Porque simplesmente aparece um monte de valores lá no meu balanço. E aqueles valores repercutirão onde? Diretamente na primeira linha do meu LALUR. Né? E aí eu não sei de onde vêm as informações. Aparece lá receita de produtos, receita de exportação, receita... Mas aquelas contas são contas referenciais. E as contas referenciais do fisco são compostas pelas contas societárias. Mas não é uma conta só, é um monte. E não tem relatório para isso na ECF. Não tem relatório onde você vai encontrar relatórios. Então, com base nas informações enviadas, né, se você fizer o mapeamento direitinho, então é necessário esse estudo, o mapeamento correto, muito bem dito aqui pelo Hugo, né, referencial,
para o seu contábil, o seu societário. Então, feito essas contas, nosso sistema, ao fazer o cálculo para você, vai fazer na visão societária, você vai ver todas as contas lá, mas quando a gente gerar a ECF, vai ter um relatório do balanço e do DRE por conta societária, sumarizada por conta referencial. Então, se você estava achando que a sua receita tinha que dar 1 milhão, deu 1,5 milhões, o que entrou nessa conta? Referencial. A gente dá um relatório para você e vai dizer, ó, essas contas aqui é que compõem a sua conta referencial, para o balanço, para o DRE. Então você começa a ter domínio, visibilidade das informações, que é o que você precisa para poder fazer as validações, certo? Olha, não vou deixar vocês se preocupar. Tem gente que está pensando assim, meu Deus do céu, eu sei que minha vida vai ficar um pouco mais fácil, né? Ou bem mais fácil, mas eu vou ter que abandonar o Excel. Faz parte da minha vida, né? Da minha história, da minha carreira profissional. Fica tranquilo, né? Esses relatórios também saem em formato Excel, para vocês fazerem a planilha dinâmica, né? Para somar, para tirar, para fazer o PROC V, para um monte de coisa, tá? Então você vai ter como conferir e não vai, nós garantimos, tá aqui o gerente do projeto, que é o Bruno, e ele garantiu, não, o Excel não vai morrer. Fica tranquilo, e você vai conferir as coisas, tá? Fica sossegado, ok? Quanto tempo eu tenho? Acho que eu estou extrapolando aqui, né? Até que hora que eu vou? Bom, então vamos lá. Tem mais um tempinho aqui. Ninguém está reclamando, né, pessoal? Então vamos embora. Pode, então vamos embora. Vamos ir até... Não falou quando, né? Eu tenho advogados aqui. Você falou, pode ir. Dr. Edson, né? Hugo, né? Não foi dito no contrato, então posso ir. Vamos embora, pessoal. Bom, então, eu vou entrar aqui na solução, rapidamente, e vou mostrar para vocês as principais características que eu falei. Então, olha só. Página inicial do sistema. Além do ECF, né, nós temos também módulos aqui da FD Contribuições, atende PIS/COFINS, gera o PIS/COFINS, calcula os créditos, faz a apuração automática de PIS/COFINS. E escrituração, você sabia que tem uma escrituração dentro da escrituração? É a formalidade da lei. Base de cálculo, dentro do período, fora do período, ajustes, isso é muito importante. A gente faz isso tudo automaticamente aqui. Solução para bloco I, financeiro, tem um monte de coisa. Mas eu prometo que eu não vou falar desse, eu vou falar desse aqui, ó. Escrituração contábil e fiscal. Muito bem, então esse é um módulo, né, desenvolvido aqui dentro dessa suíte fiscal, como eu falei, composto de vários outros módulos, né. E entrando aqui no ECF, nós já somos direcionados para esse painel de execuções. O que é esse painel de execuções? A gente sabe que é complicado em sistemas que não têm uma usabilidade boa, você ficar navegando no menu, né? Então eu quero uma coisa, pegar aqui em cima, outra aqui, depois vem aqui para o meio. Onde que está aquela informação? Aqui você tem acesso às principais funcionalidades. Então eu tenho aqui a minha apuração, né? Eu tenho aqui diversas ações que, por meio delas, eu consigo fazer aquelas configurações inteligentes que eu comentei com vocês, né? A configuração de envelope, por exemplo. Então eu fiz uma apresentação ontem, né? Deixei até criado aqui, fiz a apresentação ao vivo, né? Ontem com o pessoal, importei o arquivo, fiz as validações sem nada na base. Eu importei e fiz tudo com o pessoal. Estou com a minha máquina aqui um pouco carregada. Essa instalação aqui está na minha máquina, tá? Mas veja só. Então, assim, só para vocês entenderem, eu criei um envelope chamado adição, parcial por cento de custo. Porque nesse meu exemplo, eu tenho valores dedutíveis e indedutíveis, e eles estão por lançamentos. Só que eu sei que para determinado cento de custo, eu tenho a informação, o valor correto do meu saldo por cento de custo, e esse valor que está por cento de custo, ele é indedutível. Então eu consigo criar um envelope e consigo associar uma série de contas aqui entre elas. Eu associei, na verdade, uma aqui, né? A 40219, que é despesa de depreciação de leasing, né? Então eu estou dizendo que essa despesa é uma adição minha. E aqui eu tenho a oportunidade de configurar o tipo de saldo, o tipo de utilização por cento de custo que eu quero. Então olha só, aqui eu estou dizendo, vou utilizar saldo parcial por cento de custo. Eu vou utilizar aqui o centro de custo, venho aqui e escolho qualquer um deles. Vou utilizar a administração, por exemplo. Ó, venho e seleciono. O sistema, quando olhar para essa conta contábil, ver o saldo que tem nela, vai buscar os lançamentos que compõem esses saldos e os lançamentos que estão atrelados a esse centro de custo. Isso ajuda ou não ajuda? No momento de fazer um lançamento lá no Lalur. Precisa procurar lançamento a lançamento? Não. Leonel, mas se eu fizer essa adição no Lalur, vai aparecer o centro de custo lá? Não. Vai aparecer o valor. E no momento da geração da ECF, o que vai aparecer são os lançamentos que compõem esse saldo parcial. Eu pergunto aos senhores, de acordo com o ato declaratório executivo, que instituiu o layout, o guia prático da ECF, não é o que estabelece a legislação tributária? Então é isso que você vai fazer. Ah, mas tem lançamento, eu tenho uma provisão lá e eu fiz um lançamento
né, de realização dessa provisão. Realizei, portanto, a provisão agora é dedutível. Vou excluir. Como é que eu faço? Ora, se você sabe o lançamento, procura o lançamento aqui. Mas como é que eu vou achar esse lançamento? Você vai, através de vários mecanismos de pesquisa, né, encontrar o lançamento aqui. Né? Então, assim, você tem, como é que você conhece, como é que você consegue filtrar determinados lançamentos? Tem empresas que colocam no histórico um determinado termo, e todos aqueles termos podem ser pesquisados. Ah, mas eu no momento do lançamento da minha conta contábil, eu consigo classificá-lo como dedutível, indedutível, receita tributável ou não. Se você tiver como fazer isso, você pode aqui configurar um determinado envelope por tipo de lançamento, certo? Então, eu venho aqui e vou dizer assim, tem aqui conta de resultado, né? Saldo parcial por cento de custo, parcial por grupo de lançamento. Olha só, você vem aqui e vai escolher um grupo de lançamento que você quer. Então, se você escolher um grupo de lançamento indedutível, todos esses lançamentos serão considerados lá na sua apuração. Então, veja que ele é muito dinâmico, né? Isso facilita a informação do valor. Muito bem. Leonel, fiz vários envelopes lá, né? Constituí direitinho, fiz envelopes. Deixa eu mostrar mais um aqui, rapidamente. Imagina que você tem uma provisão, né? A provisão ela é temporária. O que eu vou fazer nesse momento? Quando você constitui aqui o saldo, eu tenho como dizer se essa provisão ela vai ser permanente, né, ou temporária, se ela vai se realizar no momento futuro. Então, você constitui o envelope aqui, e o que você vai fazer? Depois de constituído todos os envelopes, você vem aqui configurar a aplicação. O que é a aplicação? É eu pegar esse conjunto de contas contábeis e aplicá-lo, e destiná-lo em algum lugar da minha apuração. Seja no meu LALUR, seja até mesmo nas informações de custo, que eu vou mostrar depois, foi bem dito aqui, né? Se você tem controlado as suas contas contábeis, porcento de custo, consegue compor o seu custo pelas contas contábeis, você pode criar esse mecanismo aqui que eu vou mostrar agora, que são as aplicações. Pega um conjunto de contas, cria um envelope e diz assim, esse conjunto de contas representa o meu custo de serviço. Põe lá. O sistema vai atribuir esses valores de custo lá na sua apuração. Ok? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, veja só. Deixa eu ver. Vou fazer um LALUR aqui, parte A, adições, por exemplo. Né? Deixa eu ver se já tem alguma coisa criada, se não criar, eu crio agora. Já tem envelopes aqui dentro. Ó. Então, muito bem. Vou dizer aqui que essa provisão, ela tem o código 9, esse código já é o código da ECF. Então, perceba, ao passo que você está preparando os dados para serem apurados, você já vai dando características da ECF para ele. Ok? E com essas características, com esses códigos, vocês conseguem fazer tanto a apuração do imposto de renda, e esses códigos aqui não vão influenciar, e no momento da geração da ECF, os códigos aqui já estão devidamente descritos, escriturados. E quando você gerar o arquivo, ele já sai no formato que o fisco estabeleceu. Você diz se é temporário ou não, coloca indicador de crédito, toma cuidado, hein, pessoal. O que nós estávamos acostumados antigamente em fazer no LALUR, independentemente da natureza do saldo, agora mudou, hein? Então, todo débito diminui, lucro real, todo crédito aumenta. Se você colocar um débito na adição, se for uma conta devedora, vai ficar negativo. Então, o sistema trata isso daqui, ok? Nós estamos numa briga ferrenha com a Receita Federal para mudar essa concepção. Porque uma parte da ECF foi feita por engenheiros, eles são muito inteligentes, mas não conhecem contabilidade, né, doutor? Então, fica difícil, né? Advogado tributarista conhece contabilidade, né? Contador conhece, claro, é o pai disso. Mas o engenheiro não. Então, tá difícil. A briga está ferrenha, né? Mas acreditamos que vamos resolver. Se não resolver, você trata de outro jeito aqui, porque tem uma forma de inverter saldos aqui também. De forma que, após fazer a configuração toda, criou envelopes, deu característica tributária para eles, disse para o sistema onde você quer que configure, o que você vai fazer? Para tudo, pessoal. Parte A, parte B, deduções, composição de custos que eu falei, né? Eu criei toda a configuração para o LALUR. Mas só que tem o LACS também, não tem? Antigamente a gente podia fazer junto, né? Deixava guardadinho na empresa lá, deixava os dois. O certo é fazer 2 livros. Aqui você tem que fazer os 2 mesmo, porque são livros digitais. Você configurou o imposto de renda, mas a grande parte das informações são iguais para a contribuição social. Tem coisa que muda. Mas o que você faz? Você vem e copia toda a configuração do LALUR para o LACS. Depois muda aquilo que é peculiar para a contribuição social. Leonel, fiz bonitinho, tá tudo certo. Vou ter que fazer para o mês seguinte tudo de novo? Não, você replica a configuração para o mês seguinte. Errei tudo. Apaga toda a configuração e faz de novo.
Ah, eu fiz um monte de configuração, envelopou a publicação, eu quero saber o que eu fiz. Tem um relatório só de configuração? Tem. Você clica aqui, ó, e sai um relatóriozinho para você, tá? Estou correndo um pouquinho em função do tempo, mas a gente pode mostrar com riqueza de detalhes depois. O pessoal vai deixar um pouquinho mais claro como é que a gente pode fazer isso. Estamos fazendo vários webinars, né? Vocês estão convidados a participarem para ter mais informações e tudo mais, né? A Carol está falando para mim que é fim, mas aquilo lá não tem valor nenhum, porque ela falou até quando eu poderia, né? Então, vamos embora. Estou brincando, pessoal. Dá mais 5 minutinhos só para mim? Ah, então beleza. Se é 5, dá 10 também. Então, vamos lá, né? Quem dá 5 dá 10, acabou. Então, vamos lá. Olha só. Depois dessa configuração, você, então, tem aqui essa visão aqui, ó, né? Ainda não era para estar configurado, é que já calculei. Aí você diz assim, calcular, recalcular a apuração. Com base nas aplicações, esses cálculos são feitos. Mas o cálculo é feito até aqui só. Balancete de suspensão e a receita bruta. Por quê? Porque eu configurei características para as duas modalidades de estimativa. Certo? Se você quiser fazer só pelo balancete de suspensão e redução, pode fazer. Eu fiz pelas duas. Porque o sistema faz esse comparativo. Ele não escolhe para você. Mas ele diz, ó, tem dois valores, né? Um é 10 e outro é 1000. Qual que você quer? Né? Então, se você tiver muita grana, escolhe os 10, os 100, o 1000, nem lembro que eu dei. Né? Mas se você tiver um orçamento apertado, escolhe o menor. Por que eu vou escolher o maior? Porque eu vou mostrar um demonstrativo para você. Optar por pagamento, qual que eu quero? Eu escolhi aqui o balancete de suspensão e redução. Poderia escolher a receita bruta. O sistema guarda todos os valores apurados aqui com relatórios de conferência. Tá? Ah, quero saber qual é a composição do lucro real. Clica aqui, ó, demonstrativo lucro real. Sai adição, exclusão, compensação por conta contábil, para você conciliar. Lembrando que tem o quê? A exportação para o Excel. Fica tranquilo que tem Excel para você conferir, tá bom? Depois que você fez tudo isso, optou, se errou, limpa a apuração. Depois, pessoal, olha só, depois que eu fiz esses dados, a gente está falando só de apuração de imposto de renda. Você gera o balanço DRE. O que eu tenho que configurar, Leonel, para montar o balanço DRE para você? Eu comentei, né, que a Receita Federal quer o balanço DRE, mas na visão referencial. Como é que você faz essa mágica? Você já não vai mandar para mim o seu plano de contas? Não vai mandar a conta contábil para mim? Já não vai mandar mapeadinho, bonitinho? Não precisa se preocupar, pessoal. Nós não vamos pedir para você fazer configuração nenhuma. O sistema automaticamente, por meio da hierarquia das contas, pai e filho, conta sintética analítica, monta para você o balanço e DRE. Ah, tá, mas você vai montar na visão referencial ou societária? Lembra que eu falei? Nas duas, para você poder conferir depois. Tá certo? Depois desse balanço DRE, tem as informações de custo que você pode montar automaticamente, que eu já falei. Você vê os cálculos demonstrados aqui, os demais controles. Ah, fiz valores de manuais, tem parte B, tem um monte de coisa, um monte de controles. Consegue ver? Consegue. Você vê aqui na parte de controles. E as informações de caráter geral e econômico, tá? Que estão aqui, ó. Ah, Leonel, mas tem isso em planilha. Tem como eu importar a planilha? A sua não tem. Mas através do sistema aqui, você entra na tela, exporta um arquivo Excel, você preenche esse formatozinho e importa. A informação está preenchida, devidamente constituída dentro do sistema. É só gerar a ECF. Da ECF, validei no PVA para o pessoal ver, né? Para variar, o PVA deu uns probleminhas de erro de fórmula, tá? Estou sendo muito honesto, erro de fórmula. Posso reproduzir esse mesmo teste para quem quiser, a gente faz aqui rapidinho, tá certo? Estou correndo mais em função do tempo. Ah, pode fazer já? Ah, então vamos fazer. Estou brincando, está quase tendo um infarto ali. Pessoal, vejam só. A mensagem que eu quero que fique para vocês. A ECF é uma obrigação nova que traz muitos detalhes. É necessário uma atenção muito grande na preparação das informações, motivo pelo qual foram expostas aqui duas apresentações fantásticas, né, impecáveis, Dr. Edson, Dr. Hugo, que mostraram aqui a preparação das informações, tanto contábeis quanto do próprio ECD. Depois disso, é necessário processar essa informação com riqueza de detalhes, com recuperação de informação rápida, com o sistema que tem uma performance muito boa, porque o volume de dados é muito grande. E foi justamente isso que eu pude demonstrar para vocês aqui no sistema. Nós não validamos, não fizemos nenhum processo em função do tempo, mas posso fazer, repito, eu posso fazer aqui para vocês. De forma que, se vocês quiserem ter mais detalhes, depois da apresentação, depois do evento aqui, né, vocês vão ter aí a presença de vários colaboradores aqui da Syncro, pessoal comercial, os apresentadores. Você pode conversar, tirar suas dúvidas, ok? Mas que fique de mensagem para vocês, é necessário um sistema que atenda a riqueza de detalhes que foi instituída nessa obrigação acessória, ok?
Desde já, muito obrigado pela paciência de vocês, né? Pelas palmas, né? Que foram assim, muito grandes ao meu respeito, eu fico até envergonhado. Muito obrigado por tudo, pessoal. Muito obrigado aí, Leonel, pela apresentação bem-humorada de um sistema, né? Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, aos que estão aqui presentes, aos que estão remotos. Fica aí o convite para vocês ficarem atentos, porque nós teremos aí novos esclarecimentos. Aí a ideia é que a gente, num breve futuro, a gente consiga trazer mais informações para vocês. A situação ela é dinâmica e é importante que a gente tenha essa atualização constante. Eu gostaria de agradecer aí ao Dr. Edson e a toda a equipe aí da Fernandes Figueiredo. Gostaria também de agradecer ao Hugo da Qmax, o nosso palestrante Leonel. E aí, sintam-se à vontade para permanecer, conversar com os palestrantes, tirar mais dúvidas. Tudo isso vai ser feito oriundo de um sistema contábil que eu já tenho. Você pode falar o seu nome e que empresa você é? Francisco, da CGD Corretora de Valores. A minha pergunta é, tudo isso vai vir oriundo de um sistema que eu já tenho. Se esse sistema de origem ele for mais sintético do que se imagina que tem que se abrir, como é que isso vai ser aberto? Seria no envelope? Como é que você vai me ajudar nessa solução? Obrigado. Nós temos muitas pessoas remotas que gostariam de escutar a resposta. Veja só, é necessário sim um trabalho de abertura dessas informações. Nós conseguimos ajudar, né, muito bem no processamento das informações, na identidade, no filtro, no cálculo. Entretanto, o nível de informação ele precisa ser grande, precisa ser detalhado. Por quê? Quem exige isso não é o sistema da Syncro, e sim a obrigação acessória, né, da Receita Federal, a ECF. Haverá uma correlação direta entre a ECD, a escrituração contábil digital, e a ECF. Muito embora nós faremos todos os cálculos, né, processaremos as informações, os ajustes do ALUR e tudo que é exigido na ECF. Mas o processo ele vai ser finalizado quando a empresa, com base nessas informações já calculadas, que nós vamos providenciar por meio do TXT para a ECF, recuperar também a ECD. E esses valores precisam bater. Então é necessário que a mesma informação que seja encaminhada para o nosso sistema, trabalhada e tudo mais, seja a informação oriunda da contabilidade, que constituirá inclusive a ECD, a escrituração contábil fiscal. Tá? Então, o nível de exigência não é nosso, é da Receita Federal. Precisa estar detalhado. Principalmente, né, no aspecto que o Dr. Edson falou, a partir de 2015, com as subcontas e todos os demais tratamentos. Ok? Meu nome é Anderson, eu trabalho no Toshiba. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Edson sobre os dividendos. O entendimento que a gente tinha, quando começou esse assunto do ECF, o governo anistiou a distribuição de dividendos para trás, né, que empresas faziam por lucro societário e às vezes o lucro real estava, o lucro fiscal estava menor. A partir desse momento agora, eu tenho um lucro societário maior que o lucro real oferecido à Receita para a tributação. Eu tenho a tributação desses dividendos, dessa diferença, a mais, por exemplo, se eu tiver prejuízo na apuração para a Receita e tiver lucro societário, aí na distribuição de dividendos eu tenho incidente de R? Bom, o Anderson é novinho, ele não deve lembrar como é que a gente fazia a apuração de imposto até 2007. Até 2007, como é que nós fazíamos? Nós tínhamos o lucro societário, pegávamos a última linha, o lucro antes do imposto de renda, fazíamos as adições e as exclusões, contábeis e extracontábeis, chegávamos no lucro real. Chegou no lucro real, apura o imposto de renda, apura a contribuição social sobre o lucro, pega a soma do imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, volta para a contabilidade, na linha da despesa de imposto de renda, e lucro contábil menos o imposto de renda, chegava no lucro líquido passível de distribuição. Como é que é a partir de 2015? Absolutamente igual.
eu tenho o lucro societário, eu vou chegar até a última linha antes do imposto de renda, levar para o LALUR, é que agora vai ser tudo eletrônico, mas eu vou levar para o LALUR, vou apurar meu lucro real, vou apurar meu imposto, esse imposto vai voltar para a contabilidade na última linha, e aí eu vou ter um lucro passivo de distribuição. O lucro real nunca foi base para distribuição de dividendos. E isso é uma confusão que tem sido feita agora. Ah, não tenho mais lucro fiscal, então a base é o lucro real. Não, o lucro real nunca foi. O lucro real, na verdade, ele é base para a distribuição de dividendos do nosso sócio majoritário, que é o governo. Porque 34% desse lucro eu pago para o governo. Agora, o lucro que eu pago para os minoritários, que são os empreendedores, esse nunca foi base, o lucro real. Então, se por algum motivo eu tiver prejuízo fiscal, então eu tive lucro na contabilidade, foi para apuração do imposto. Cheguei lá no final, por conta das adições e exclusões, eu tenho prejuízo fiscal. Não vou pagar imposto. Posso distribuir o lucro? Claro, sempre foi assim. E esse período do RTT foi o que eu comentei com vocês. Na primeira edição desse livro é o que eu falava que devia ser feito. Durante o RTT, eu vejo por duas questões. Uma, estatística da Receita Federal, para saber o que tinha de mudança, e outra para pensar, tendo essas informações estatísticas, pensar no que iria fazer, de como regulamentar. Mas essa fase passou, era de transição, e como não é raro no Brasil, a gente fica meio estranho, porque no Brasil o temporário ele acaba sendo permanente, mas esse foi temporário efetivamente, acabou. Então é o seguinte, o lucro que der no societário e depois tirado o imposto de renda devido, se eu tiver no lucro presumido, por exemplo, o cálculo é outro, mas é a mesma coisa. Lucro societário menos o imposto e a contribuição social. O que sobrou, pode distribuir. Não há mais nenhum tipo de tributação de dividendos. A partir de 1º de janeiro de 2015, não há mais nenhum tipo de tributação de dividendos. Não sei até quando, mas na legislação de hoje, não. Ok? Então, isso é um ponto que tem que ficar muito claro. Muito claro. Tá? Eu até agradeço a pergunta do Anderson, porque às vezes a gente fica com isso, ah, não, deve ser básica essa pergunta, não vou fazer. Não, tem que fazer, porque tem que ficar claro. Não há mais distribuição de dividendos. Não há mais excesso de dividendos. Ah, mas pô, com isso eu consigo aproveitar um monte de coisa e pagar menos imposto agora. Consegue. Daqui a 5, 6, 10 anos, você vai pagar aquilo que você não pagou, porque é temporário. Ok? Eu venho participando de vários eventos agora de SPED do ECF e ECD em várias instituições. Não só no Fernandes Figueiredo, que faz parte da nossa filosofia, também aprender. E uma das coisas que eu percebi em todos esses eventos, e que ninguém está dando muita importância, eu gostaria que o Edson, o Hugo e o Leonel falassem um pouco, é a questão da subjetividade da multa dentro desta nova legislação. É muito importante para todo mundo saber. Ninguém pergunta, ninguém olha, mas é o pior dos mundos para nós que somos contabilistas. Algum de vocês poderia comentar esse assunto, por favor? O problema é que o pessoal pode matar o mensageiro por causa da notícia, né? Da mensagem. Então eu vou falar de multa aqui, mas não sou eu que decidi essas coisas, não. Bom, eu ia achar aqui, para falar exatamente o que é, está do ECF especificamente é 1520, né? 1522, 1422. Bom, o fato é que foi mais ou menos o que eu comentei. Nós vamos ter multa ou por atraso, aí é um tipo de multa, uma multa moratória, por atraso na entrega, e eu tenho a multa por incorreção, por ter entregue e estar incorreto. A primeira coisa que chama atenção nisso é o seguinte, tinha aquela história de que estou chegando no prazo, tem que cumprir o prazo, a entrega aí, depois eu arrumo. Né? Agora tem que tomar cuidado com isso. Né? Porque o arrumar não é tão simples. Né? Não é que nem uma DIPJ, que depois eu pegava só o recibo, jogava lá, retificava e está resolvido. Não é tão simples mais assim. E outra, se chegar na hora de fazer isso, também falei, chega na hora de fazer ECF, eu percebi que a ECD está errada, é um problemão. E aí eu posso também ter multa na ECD, posso ter multa na ECF. Então é assim, é uma progressão geométrica aqui.
né? Porque é partidas dobradas, como eu falei, a gente não sabe o que é. Eu tenho informação na ECD, eu tenho informação na ECF. Então, assim, a gente não tem que fazer por causa da multa, né? Eu acho que a gente tem que fazer porque... Deixa eu até aproveitar, eu ia deixar para falar no final, mas eu falo agora. Por que a gente tem que fazer tudo isso? Quem é o interessado final dessa bagunça toda? Governo, Receita? Não é não. É o sócio da empresa. Eu faço contabilidade, entre outras coisas, para prestar contas para o sócio, que foi quem pôs o dinheiro na empresa, e para devolver o rendimento dele se deu lucro. É para ele que eu estou fazendo isso. Então o balanço que eu fiz para ele vai ser informado na ECD. O balanço que eu publiquei vai ser informado na ECD, tem que ser igual. Não pode ser diferente. Se for igual, se for diferente, eu posso ter um problema de multa. Se tiver a multa, o que é isso? É uma despesa. Se for multa moratória, é dedutível. Se for punitiva, não é nem dedutível. Quer dizer, o governo leva o dele, o sócio não. Quando eu pego toda essa informação e levo para dentro do ECF para apurar de maneira adequada o imposto, eu não quero pagar mais imposto do que eu devo. Se eu conseguir achar uma forma de pagar menos, eu vou pagar. Por quê? Porque eu simplesmente não gosto de pagar imposto? Não, para sobrar mais dividendos para ser pago para o sócio, para sobrar mais lucro para ser pago para o sócio. Então, no final das contas, é disso que nós estamos falando. E aí, uma boa administração, uma boa governança, independentemente da área tributária, da área contábil, uma boa governança não vai ter muito problema em fazer isso. A gente sabe que isso não acontece no dia a dia, a gente tem uma série de questões, eu estou falando no mundo ideal. Só que a Receita Federal já percebeu isso, porque a Receita Federal fala assim, para os profissionais que estão no dia a dia, eles falam, mas para vocês é bom, porque se tiver tudo certinho, vocês vão ter menos trabalho. Não, teoricamente é verdade, se tiver tudo certinho, vamos ter menos trabalho. Agora, produzir essa informação é que eles não sabem o que leva. Né? E outra, informações que vêm da empresa como um todo. Então, pensando na governança, isso tudo é por conta de governança. Por isso que a gente tem que fazer tudo direitinho. Esse é o motivo que a gente tem que fazer. Bom, não estou afim, não gosto do sócio dessa empresa, tá bom, tem a multa. Né? Então, assim, na pior das hipóteses, não faça besteira para não ter multa. Né? Não, esse não é o objetivo principal, mas tá lá no nosso cangote, né? A guilhotina está preparada, faça errado, você vai ver o que vai acontecer. Tá? Então, a Márcia lembrou muito bem, tem a questão da multa, a gente tem que pensar nela sim. Como eu disse, não é o mais importante, mas a gente tem que pensar. E não é uma multa barata, não é assim, deixei de pagar imposto. Você pode ter pago todos os impostos, você pode ter pago mais imposto do que deveria, isso não vai compensar a multa de ter informado errado. E, vamos lá, na pior das hipóteses, se o balanço publicado é de um jeito, ou que serviu de base para dividendos foi feito de um jeito, ECD está de outro, ECF está de outro, e o fiscal não conseguir dizer qual é o correto, ele vai arbitrar o lucro. E aí ele vai desconsiderar tudo que foi feito, quer dizer, todo o trabalho que foi feito ele vai desconsiderar e vai arbitrar o lucro. E aí não tem nem como chorar. Né? Impessoalidade, né? A questão da impessoalidade, quando seremos fiscalizados eletronicamente. Pois é, a Márcia lembrou muito bem. Isso a gente já vem perto de comp. Né? Uma vez, eu vou contar uma historinha muito rápida. Uma vez chegou a Perdicomp, questionamento, né, de Perdicomp. E aí eu vi que quem assinava a Perdicomp era um colega meu do lado da GV, que dá aula na GV também. Eu falei, bom, vou lá falar com ele, né? Aí eu cheguei e falei, eu vi que você que participou e tal, como é que eu faço para explicar? Ele falou, não adianta você falar comigo. Mas você que assinou, não fui eu que assinei. É que eu sou o responsável, então minha assinatura eletrônica já está aí. Não, mas como é que eu faço então? Bom, você ou retifica ou explica. Só que você não sabe o que é, como é que você vai explicar? Aí você começa a presumir, né? O que pode ter acontecido. É a mesma coisa aqui. Ou é como o Hugo e o Leonel falaram, você chega a planilha Excel, chega lá no final, não bateu o total. Ixi,
E agora? Se você não sabe onde é que está o problema, você não consegue argumentar. E agora vai ser tudo eletrônico. Por isso que eu estou falando, é imposto de renda eletrônico. Vai chegar uma cartinha dizendo, olha, você deduziu 5 mil reais. Me explique. Você fala, não, mas de onde é que estava esses 5 mil reais? Não, tá. Você deduziu e eu estou achando que não... Putz, aí eu vou ter que abrir ECD para olhar, vou ter que abrir ECF para olhar. Perde compra é assim. Quem já viu intimação de perde compra sabe que é assim. Olha, você compensou 30 mil a mais do que você informou. Não, mas espera aí. Da onde você tirou? Não sei. O sistema disse que era. Aí quando vai para o conselho, em Brasília, aí você consegue, porque teve uma decisão e tal. Ok? Então prestar atenção em tudo isso. É uma coisa importante ser considerada, além, né, de todas essas observações, em relação a ECF, se você analisar a Instrução Normativa 1422, ela remete à Lei 12973, que alterou o antigo decreto que regulamentava a legislação do imposto de renda, né, 1598. Então você vê uma multa pesadíssima para quem não entrega o LALUR, por exemplo, 0,25%, né? Então, sobre o lucro. Além de outras penalidades, como as incorreções. E quando a gente fala em correção, fala em escrituração, muitas vezes somos tendenciosos a pensar o seguinte: eu estou escriturando, né, uma obrigação acessória. Então, a obrigação acessória, dentre várias razões, né, ela existe para fiscalizar. Mas é uma obrigação acessória, portanto, não envolve pagamento, porque se houvesse pagamento, é a obrigação principal. Mas ela pode virar crédito tributário. Ela pode virar obrigação principal. Se você não observar, né, as regras existentes para essa obrigação acessória. Um erro muito grande que as empresas incorriam em relação ao PIS e COFINS, né? Eu tomo crédito nas minhas entradas, debito nas minhas saídas. Mas nem sempre é assim. Se você observar o artigo 3º, né, da lei da não cumulatividade, a 10.637, né, você vai identificar ali as hipóteses de apropriação de crédito. O artigo 3º estabelece, 11.638, 10.973, né? Não. Isso, a 10.637, ela estabelece muito bem as hipóteses de apropriação de crédito. Tem 12. Então, nunca um desfazimento de negócio, um cancelamento de venda, foi hipótese de crédito. Aí você diz assim, mas eu emito a minha nota de entrada, referencio a nota de saída, cancelei. Mas o que estabelece as leis da obrigação acessória, né? A legislação tributária, não a lei em si, mas a legislação tributária, a norma administrativa, a instrução normativa, ela estabelece que deve ser zerado a base de cálculo da nota de saída. E não a tomada de crédito na nota de entrada. Se nesse momento você tomou crédito e pediu um ressarcimento, é indevido. E você vai tomar multa. E aí a obrigação acessória virou obrigação principal. A mesma coisa na devolução de compra, né? Comprei e tomei crédito. Estou devolvendo, vou debitar. Onde já se viu debitar uma devolução de compra por não ser fato gerador do PIS e COFINS? Porque o fato gerador, né, da 10.637, ela está justamente no artigo 1º, que é o faturamento. Certo? Então, não há que se falar em debitar. E isso tudo que eu estou falando é escrituração. Então, é muito importante, empresa sendo fiscalizada. O fisco, ele pega as empresas nesses detalhes, porque ele quer gerar receita, né? Penalidade é uma forma de crédito tributário. Então, tome muito cuidado com isso, né? Muito bem lembrado pela Márcia a questão das penalidades, porque muitas vezes ela é subjetiva, ela passa despercebido, e você só vai reparar isso quando você tiver que justificar um crédito tomado, um aproveitamento de crédito. Então, muito cuidado com isso, pessoal. A escrituração também, né, potencialmente, pode se tornar uma obrigação principal para você. Tome muito cuidado com isso. Só mais uma coisa, na ECD não é sobre o lucro da empresa a multa por informação inexata ou incompleta, é sobre o faturamento. Então temos que tomar cuidado nisso. E outra coisa, mesmo existindo a multa, não te exime ou te exclui da obrigação de entregar uma nova ECD com as informações completas ou exatas. Além da multa, você ainda tem a obrigação. Não podemos esquecer disso. É o refazimento, é o retrabalho das informações. Você comentou, é a multa da ECD. Isso, o que eu tinha comentado era da ICF. Da ICF.
Como passou por aqui, está chegando lá, eu só vou lembrar o seguinte também sobre multa, que o Leonel colocou muito bem. Se eu deixei de pagar um tributo e paguei antes da fiscalização, a denúncia espontânea hoje, a Procuradoria da Fazenda, federal, né? Estou falando em nível federal, a Procuradoria da Fazenda, ela já tem 2 pareceres dizendo isso, que não tem multa para pagamento de tributo fora do prazo, desde que antes do processo de fiscalização. Então não é nem a multa de 20%, é 0. Agora, obrigação acessória não. Obrigação acessória não tem denúncia espontânea. Por quê? Porque não tem tributo a ser pago. Então eu posso, se eu deixei de pagar o tributo e paguei em atraso, eu pago só com a Selic, sem multa. Mas obrigação acessória? Não, porque não tem como. Mesmo que eu entregue em atraso, eu tenho a multa moratória por ter entregue em atraso. Olá, eu sou a Miriam, trabalho no Itaú. Pegando o gancho aí das cobranças, efetivamente, eu queria saber se houve alguma discussão junto à Receita Federal no desenvolvimento da ECF ou até mesmo na solução apresentada quanto a tributos com exigibilidade suspensa. A apuração eu vou ter que fazer à parte, independentemente do ECF, ou a própria solução apresentada, ela traz essa possibilidade? Porque nós estamos falando aqui o tempo inteiro, obviamente, de soluções e da própria obrigação acessória, do ponto de vista da aplicação da legislação, à luz do entendimento da legislação e da interpretação da Receita. Obviamente, né, em algum momento vão surgir novas teses tributárias, ou até mesmo as que já estão ainda em andamento. Como é que a gente vai tratar isso? O Leonel vai entrar em detalhes na ECF, e eu só quero lembrar o seguinte, tem um desses, que agora não sei se é bloco ou se é registro, que você vai ter que informar detalhes do processo. Então você vai ter que dizer lá, hoje você já tem que informar a Receita Federal. Vai estar dentro da ECF, natureza, valor, todas as informações do processo você vai ter que colocar ali dentro. E aí você vai controlando. E quando você fizer a adição da provisão e a reversão da provisão, você vai ter que ligar aquela informação que você está dando lá. Então, quer dizer, está mais detalhado ainda essa questão. Respondido. Além disso, né, aqui a suspensão ela é da obrigação principal, né? Tem empresa imune, isentas, que vão ter que entregar os seus blocos respectivos. Muito embora não pagando tributo, mas ele precisa, como obrigação acessória, declarar a sua escrituração, porque é uma exigência, uma forma de fiscalização da administração tributária, da Receita Federal, no caso. O que vai ocorrer, né, tanto no ICF quanto no produto? Quando é necessário informar detalhes do processo, seja ele administrativo ou judicial. Quando há um tratamento diverso da lei. Então, se era para adicionar e você não adicionou, ou adicionou mais do que deveria, excluiu mais do que deveria, então você vai pegar a liminar, né, aquilo que você fez menção, o processo administrativo do qual foi movido, e precisa identificar isso dentro do sistema e na ECF também. Então, gerou no nosso sistema, a gente gera os mesmos detalhes do processo, portanto, a Receita Federal vai estar ciente que a tributação não foi feita da forma como deveria, foi feita de forma diversa, mas amparada pelo âmbito administrativo ou judicial. Exato. Exato. É isso aí. É isso aí. Sou Edivânio da Igreja Universal. A minha dúvida seria em relação à aplicação da multa no caso da ECD ou ECF, em relação à não entrega ou entrega inexata dessas obrigações. De que forma seria calculada, aplicada essa multa, né? E outra dúvida também seria em relação à autenticação dos livros, porque diferente das outras empresas, no nosso caso a gente faz direto no cartório de registro civil, né? Como funcionaria, no caso, a autenticação desses livros? Em relação ao ECF, né, pesa a multa. É uma série de circunstâncias, mas você pode verificar todas na Instrução Normativa 1422, que vai remeter à Lei 2973, que alterou o 1598, o decreto que regulamentava a legislação do imposto de renda, né? Uma delas é pagar 0,25% do lucro líquido naquele período, né? Se não houver lucro líquido, outras observações são feitas no próprio decreto. Há um limitador, né, dessa tributação, R$100 mil,
além de um conjunto de informações próprias da DIPJ. Não são exatamente os valores, mas é dentro daquela própria legislação que já existia, né? Uma alteração de valores, mas a sistemática de aplicação de multas é a mesma. Agora vem ECD. Bom, vamos lá. Por caso de ECD, a não entrega, tem as duas multas de acordo com a qualificação da empresa dentro do regime tributário. Lucro presumido, R$500 por mês de não entrega, tá? E aí vai sendo cumulativo até a entrega. Isso, se você não tiver a solicitação da receita anterior a isso, né? Então, tiver o processo da receita anterior a isso. E para lucro presumido, R$1.500 também mensal. Bom, isso para não entrega. Para inexata ou incompleta, aí você vai fazer sobre o faturamento do último mês da declaração que você tinha que ter entregue. Então, por exemplo, se o último mês era janeiro que você tinha que ter entregue, você vai pegar o faturamento e aplicar 0,2%. A regra é essa. Bom, e não te exime de entregar a declaração correta. Com relação à autenticação, no caso de igrejas, né, eu não consigo te responder agora, vou pesquisar e te mando por e-mail. Okay? Não sei te afirmar isso, não quero te afirmar algo que eu não tenho conhecimento. Okay? Bom, com relação ao registro, isso é uma discussão nas empresas, nas sociedades empresárias. Essa é uma discussão antiga, desde que veio o SPED, de que o SPED teria substituído o registro na junta comercial. E agora está claro, absolutamente claro, o DNRC, que foi substituído agora por esse DREI, do Ministério de Pequenas e Médias Empresas, micro e pequenas empresas, ele resolveu, então está aí dentro. As pessoas jurídicas que não são registradas na junta, mas são registradas em cartório, não está integrado ainda. Então precisa ter o registro. A Receita Federal não vai encaminhar para o cartório essa informação. Então continua sendo necessário o registro em papel. E esse registro é importantíssimo, porque é aí que você tem aprovação de contas, deliberação, do que fazer com o superávit, porque não tem lucro. E isso é importante até para continuar tendo a imunidade ou a isenção tributária, dependendo do caso e do tributo, ou uma forma mais simples de fazer recolhimento. Por exemplo, COFINS, que não é sobre faturamento, porque não tem faturamento, mas continua em cartório. Esse a Receita Federal ainda não integrou. Tá bom? Bom dia a todos, meu nome é Roberto. Eu acho assim, o mais importante de hoje é que essa questão pode ser muito benéfica no futuro para as empresas. O Edson colocou muito bem a questão do resultado, ou seja, o acionista, o sócio. Então, a transparência desse trabalho vai ser vital, não só para esse viés. Vai ser vital para financiamento, vai ser vital para governo, vai ser vital para ganhar a maior credibilidade perante o mercado, vídeo os casos que nós estamos tendo por aí, de corrupção. Então, eu acho que é um investimento, vai ter muito esforço, mas eu acho que é algo para melhor. Então, vamos ver o lado positivo também, um lado benéfico. Então, acho que eu queria deixar registrado isso aqui, eu sei que eu tenho muito trabalho pela frente, mas temos que chegar ao outro lado da moeda também. Bom. Oi, meu nome é Adriana, trabalho na CIC Casa e Construção, né? Você apresentou a questão do ERP. Quanto tempo vocês levam, para quem não começou ainda, quanto tempo para implantar essa ferramenta? E em qual ERP vocês têm interface para fazer? Eu vou responder essa. Meu nome é Bruno, eu sou gerente de produto. Integração com RP. O nosso sistema ele permite integração com os principais RPs do mercado, SAP, Oracle, enfim. Nós temos opções de integração por Open Interface, que aí qualquer legado a gente pode também integrar. E, como o Leonel mencionou bem, a importação do arquivo do SPED contábil, da ECD. Ou seja, os mesmos insumos que vão para a ECD podem ser usados na ECF e a gente faz toda a apuração com esses dados. Então, é uma forma de integração. Com relação ao tempo de implantação, aí varia muito
de cenário de empresa para empresa e principalmente do trabalho preparativo que é feito, tá ok? O Dr. Edson mencionou, e é muito importante frisar, sobre na entrega da ECF, você precisar retificar, né, e descobrir alguma incoerência na ECD. Então, assim, a gente tem comentado em nossos eventos o seguinte: é muito importante iniciar o projeto da ECF o mais rápido possível, né, o mais cedo possível. Por quê? Porque você vai continuar entregando a ECD em junho. Se você deixar a ECF para depois e descobrir algum problema na sua contabilidade, entendeu? Aí você tem dois problemas, né, para resolver, na ECF e na ECD. Portanto, o ideal é começar antes e, de preferência, já ter, não totalmente fechado, mas boa parte do produto, das integrações homologadas, antes mesmo da entrega do SPED contábil, da ECD, tá ok? Eu vou fazer a pergunta que todo mundo aqui quer fazer e ninguém faz porque tem vergonha. Meu nome é Márcia. Existe previsão legal para a substituição da ECD? Hugo. Vamos lá. Eu posso substituir a ECD, mas tem alguns casos. Como eu já falei antes, antes de qualquer tipo de análise, eu posso substituir tranquilamente, sem nenhum problema. Eu entro lá no sistema da ECD, faço o requerimento para substituição e posso fazer substituição. Quando da análise da junta comercial, eu tenho que correr, literalmente, até o ato declaratório escreve isso, você deve ir imediatamente à junta comercial e pedir para que ela coloque o processo de análise como exigência. Aí sim você consegue fazer a substituição. Mas para isso você vai ter que dar várias explicações para a junta por que você está pedindo para que ela seja colocada em exigência. Então eu tenho que tirar ela de análise. Lembre-se, gente, entrou em análise, eu tenho que ir urgente na junta e pedir para fazer e para pendurar ela como exigência. Senão vocês vão entrar na regra da multa por informação inexata, incompleta e assim por diante. Muito obrigado. Só para complementar a pergunta relativa ao tempo de projeto, né, de fato, realmente é necessário avaliar caso a caso, mas como o projeto leva alguns meses, é importante a gente iniciar o mais rápido possível essa avaliação, para que a gente tenha tempo hábil para fazer a entrega com segurança, né? Eu acho que esse é o ponto principal, e aí nós nos colocamos à disposição para estudar caso a caso, cada uma das situações em que vocês estão, e aí novamente gostaria de agradecer aí a todos pela participação. Eu acho que foi bastante esclarecedor, para mim principalmente, espero que tenha sido para vocês também. E existe uma pesquisa de satisfação, eu gostaria que vocês preenchessem rapidamente e deixassem na própria cadeira, porque isso é importante para que a gente possa nos organizar para que os próximos eventos estejamos cada vez melhores, né? E muito obrigado aí e bom dia a todos, então, hein?